Uma famosa da década de 90 viveu o auge da fama e ganhou muito dinheiro. Ela chegou a ter 5 apartamentos no Rio de Janeiro, mas perdeu tudo com o tempo. Teve que morar na rua e hoje em dia está vendendo empadas para garantir a sua sobrevivência. Acabei indo parar num posto de gasolina e fiquei lá por uns dias. Eu falo da Regininha Poltergeist. Você se lembra dela? Essa musa dos anos 90 foi uma das figuras mais emblemáticas da cultura pop brasileira. Ela ficou conhecida por seu carisma e presença de palco e conquistou milhões de fãs em todo o Brasil. Por um bom tempo, Regininha Poltergeist foi sinônimo de glamour e sucesso. No entanto, o que se seguiu à sua ascensão meteórica foi uma queda dolorosa e marcada por batalhas pessoais, financeiras e de saúde. Ninguém nunca poderia imaginar todas essas dificuldades pelas quais ela iria passar. A sua história é de partir o coração de qualquer um. Nesse vídeo, vamos falar sobre a trajetória de Regininha Poltergeist. Ela não foi apenas uma estrela, mas também viveu momentos de grande dificuldade. Apesar de ter sido uma das figuras mais conhecidas de sua época, ela terminou a sua carreira e vive hoje bem longe dos holofotes. A sua história atual é marcada por muitas dívidas, problemas de saúde mental e o afastamento dos amigos e familiares. Seja muito bem-vindo ao Quem, que você vai descobrir mais detalhes sobre essa história cheia de altos e baixos, que termina com uma revelação que poucos imaginavam. Você vai ficar sem acreditar quando descobrir o que esse ícone dos anos 90 teve que fazer em sua vida e o que ela faz hoje em dia. Regininha Poltergeist se tornou uma das grandes figuras dos anos 90. A artista viveu a sua trajetória de sucesso repleta de altos e baixos que muitos nem imaginavam. Durante o auge de sua fama, ela acumulou uma fortuna invejável, vivendo em uma vida cheia de luxo e de fama. Eu tive tanta coisa na minha vida, 5 apartamentos, carros, trabalhei e ganhei bastante dinheiro. Relembrou com saudade a musa em uma entrevista ao programa Domingo Espetacular. Eu tive tanta coisa na minha vida, eu fui dona de 5 apartamentos, carros. Esses momentos de esplendor foram marcados por conquistas pessoais e profissionais que pareciam intangíveis para qualquer pessoa. Ela era rica, bonita e famosa e causava muita inveja nas coleguinhas. No entanto, a vida, com as suas reviravoltas imprevisíveis, trouxe desafios que mudaram completamente o seu rumo. Com o tempo, a estrela que brilhou nas páginas de revistas conhecidas e nos palcos se viu enfrentando dificuldades financeiras enormes. Durante o auge, Regininha desfilava nos melhores locais e morava em apartamentos de luxo. Atualmente, ela se vê perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro para sobreviver. Um cenário que certamente poucos poderiam prever para alguém que já foi um ícone de sua época. A sua história é um exemplo de como o sucesso pode ser passageiro. Ela também é uma lição de como as escolhas do passado podem, em muitos casos, definir o futuro de formas inesperadas. A gente só dá valor mesmo depois que a gente perde. Eu usei dinheiro para muitas coisas que trouxeram benefício e retorno. Tipo, ajudei minha família, né? Em um tom de arrependimento, ela relembra sobre a época em que vivia rodeada de conforto e de luxo. O que ela sabia, mas não conseguia prever, é que a estabilidade que ela tinha seria passageira. Durante os anos em que viveu com o status de celebridade, Regininha não hesitou em investir no bem-estar de sua família e proporcionar uma vida melhor ao seu filho. Eu usei para muitas coisas que trouxeram benefícios e retornos. Ajudei minha família, cuidei de muitas coisas em relação ao meu filho, mas só dá valor quando perde, declarou ela, refletindo sobre as escolhas que hoje ela vê com outros olhos. E Regininha Poltergeist teve que dar uma pausa na carreira, que foi motivada pela maternidade, e foi um dos momentos mais desafiadores de sua vida. Assumir a criação do filho sozinha foi uma tarefa árdua.
Regininha dividia o seu tempo entre o trabalho e as responsabilidades maternas, o que a fazia sentir-se sobrecarregada em diversos momentos. É muito difícil trabalhar no meio artístico e ter que cuidar de um filho sozinha. Eu tinha que levar para a escola, fazer compras, trabalhar. Cuidei dele sozinha, disse ela, demonstrando o quanto foi complicado conciliar a sua carreira com as obrigações familiares. É muito difícil trabalhar no meio artístico tendo que cuidar de um filho sozinha. Mas mesmo com todos os desafios, ela reconhece que o apoio dos fãs foi essencial para a superação de algumas dificuldades. Quem me ajudou a passar por essa dificuldade foram os meus fãs, afirmou ela com um brilho nos olhos. A musa sempre demonstra gratidão por aqueles que a acompanharam e a apoiaram em seus momentos mais difíceis. Atualmente, ela busca reconstruir a sua vida, refletindo sobre as escolhas que fez no passado e as lições que aprendeu ao longo do caminho. Entre os maiores arrependimentos de Regininha está o fato de ela não ter concluído os seus estudos. Ela sente que essa falta de formação acadêmica poderia ter alterado o rumo de sua vida. Eu queria ter dado continuidade à faculdade de jornalismo, que comecei e não pude terminar. Mas nunca é tarde. Tem gente até com 70, 80 anos na faculdade. Comentou ela com a esperança renovada de que, apesar das adversidades, ainda há tempo para mudanças e novos começos. Eu estou com 53 anos, eu acho que enquanto a gente está vivo, há esperança. A trajetória de Regininha Poltergeist é uma lição de superação e reflexão. Ela já teve de tudo e hoje luta para recomeçar. Mas ao olhar para trás, Regininha pode ver que, apesar das dificuldades, cada passo dado foi uma parte importante de sua história. A vida de Regininha Poltergeist é hoje marcada por uma realidade dura e completamente diferente do glamour de seu passado. Nada se parece com os dias em que ela brilhou sob os holofotes como dançarina e musa dos anos 90. Aos 54 anos, ela chegou ao ponto mais difícil de sua trajetória. Sem dinheiro para custear os seus gastos com moradia, ela foi morar na rua. A artista encontrou refúgio em um posto de gasolina na cidade do Rio de Janeiro, sem ter um lugar fixo para dormir ou meios para se sustentar. Preciso de um lugar para dormir. Alugar uma kitnet. Estou sem dinheiro, sem trabalhar. Preciso de ajuda urgente. Estou morando em um posto de gasolina. Não estou dormindo direito. Durmo no chão do banheiro do posto, revelou ela em uma conversa com o site Splash. Regininha contou na época que vivia nessa condição há cerca de 2 semanas, dependendo da ajuda de terceiros para conseguir se alimentar. Ela também disse que enfrentou dificuldades até mesmo para tomar banho e só se lavava de vez em quando em um clube próximo ao local onde estava. A ex-dançarina enfrentou o peso de não apenas lidar com as dificuldades financeiras, mas também com a falta de privacidade e o impacto emocional de não ter um lar. E quem conseguiu me ajudar a sair daquela situação foram meus fãs. Quando questionada sobre como chegou a essa situação, Regininha evitou detalhes claros. Em suas respostas, ela misturou temas diversos e, por vezes, desconexos. Ela sugeriu que seu telefone estaria sendo rastreado e que eles sabiam tudo o que ela fazia. Sem entrar em muitos detalhes, ela mencionou ter sido vítima de uma armação. Minhas coisas ficaram lá, no recreio. Foi um dia lá pegar e me ameaçaram. Tive que sair por causa das coisas que passei lá. Saí correndo literalmente, quase morri. Preciso de dinheiro para comer. Desabafou Regininha, demonstrando o peso de tudo que viveu. Recentemente, ela publicou um recado enigmático em suas redes sociais. Na mensagem, ela disse ter sido vítima de uma perseguição e pediu ajuda a um policial e um advogado. Embora não tenha dado mais explicações, o seu apelo público revelou o desespero da situação. Convertida ao Evangelho desde 2008, Regininha Poltergeist encontrou na fé um refúgio em meio às adversidades.
Fiel frequentadora da Igreja Bola de Neve, na Barra, ela afirmou que recebe o apoio da comunidade, que lhe oferece cestas básicas, pequenas quantias em dinheiro e orações. Meu remédio é Jesus, afirmou Regininha ao explicar que não faz uso de antidepressivos. Hoje, ela carrega a esperança de que, mesmo em tempos tão difíceis, a sua história possa inspirar ajuda. Todo mundo me conhece como Regininha Poltergeist, artista e tudo. Se tiver alguém que possa fazer uma permuta, eu preciso de um lugar para morar, para me estabilizar e me levantar, disse ela. O contraste entre a fama e o anonimato, o luxo e a pobreza é chocante. Mas Regininha acredita que ainda há uma chance de recomeçar. Ela espera poder contar com o apoio dos fãs e pessoas que de alguma forma possam ajudá-la a reconstruir a sua vida. Mas a trajetória de Regininha Poltergeist, que foi uma grande musa dos anos 90, tem mais alguns capítulos delicados. Recentemente, foi anunciada a sua internação no Instituto Municipal Felipe Pinel, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Após 10 dias no local, ela foi transferida para o CAPS 2 Clarice Lispector. A unidade atende áreas como Meier, na Zona Norte, onde Regininha estava vivendo com o pai, o Nelson Soares, de 83 anos. A internação aconteceu após um surto psicótico gravíssimo que a artista enfrentou. O quadro de saúde mental de Regininha, cujo nome verdadeiro é Regina Soares, vinha preocupando amigos e familiares há muitos anos. De acordo com o pai, os surtos se tornaram mais frequentes ao longo do tempo. Ela já não vinha bem, os surtos estavam ocorrendo cada vez mais, relatou Nelson. As dificuldades financeiras de Regininha também contribuíram para o agravamento da sua condição. E no ano passado, foi internada num hospital psiquiátrico. Eu nunca imaginei de ser internada na minha vida. Foi em 2022 que ela revelou estar vivendo em um posto de gasolina, depois de ter que sair do apartamento onde morava no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Sem condições de arcar com as despesas, a ex-dançarina passou a enfrentar as situações ainda mais difíceis. Segundo relatos de pessoas próximas, o transtorno psicótico de Regininha se manifesta em delírios de perseguição. Na mente dela, há pessoas que a perseguem e querem matá-la. Nos anos de 2021 e 2022, durante o auge dos surtos, Regininha ligava insistentemente para amigos relatando supostos abusos que dizia estar sofrendo, enquanto vivia em uma comunidade dominada por milícias na Zona Oeste. Apesar de procurar a ajuda da polícia na época, os relatos de Regininha não foram levados a sério. Segundo um amigo próximo, os policiais pararam de ouvi-la, depois que perceberam que as suas declarações eram desconexas e fantasiosas. Isso apenas reforçou o isolamento e a angústia da artista. Após o período no Felipe Pinel, Regininha foi transferida para o CAPS 2 Clarice Lispector, onde permaneceu por 3 dias antes de retornar para a casa do pai, no Meier. Nas redes sociais, ela anunciou a sua alta. Já estou em casa. Obrigada a todos pela preocupação e orações. A partir de então, Regininha iniciou um tratamento contínuo para lidar com o transtorno psicótico. A rotina inclui o uso regular de medicações e consultas semanais no CAPS, onde participa de supervisão e sessões de terapia. Apesar dos desafios, a ex-dançarina contou com o apoio de sua família e dos seus fãs. Todos estão sempre torcendo por sua recuperação e pela chance dela recomeçar. O episódio reforça como a saúde mental é um tema sensível que exige atenção. Regininha Poltergeist, que já viveu o auge da fama, agora luta para reconstruir a sua vida, um dia de cada vez.
Eu não sei se você se lembra, mas Regininha alcançou o auge da sua carreira nos anos 90. Ela se tornou uma figura icônica da cultura brasileira, com uma personalidade marcante, um carisma inegável e um visual que atraía olhares por onde ela passava. Regininha conquistou o público e se firmou como uma das musas da década. Nascida Regina Soares, Regininha Poltergeist ganhou destaque ao integrar o grupo de artistas que acompanhava Fausto Falsetti, escritor e músico responsável por canções de grande sucesso, como Cátia Flávia, a Godiva do Irajá. Encarnação do mundo cão, casada com um figurão contravenção. No universo performático de Falsetti, ela era uma das poltergeists, dançarinas que ajudavam a dar vida às apresentações do artista, com energia e estilo. O apelido Poltergeist, que posteriormente seria incorporado ao seu nome artístico, veio dessa fase inicial da sua carreira. A sua popularidade cresceu rapidamente. Regininha começou a aparecer com frequência na mídia, sendo reconhecida por seu papel nos shows e também por suas participações em produções audiovisuais. Nos anos 90, ela esteve presente em vários programas de televisão, entrevistas e eventos. Rapidamente, se consolidou como um rosto conhecido em todo o Brasil. Além do sucesso nos palcos, Regininha expandiu a sua atuação para outras áreas do entretenimento. Ela participou de filmes adultos que exploravam temas ousados e descontraídos, típicos da época. Também foi capa de revistas masculinas renomadas, um marco de prestígio para personalidades do universo artístico. Essas capas, sempre muito comentadas, ajudaram a reforçar a sua imagem pública e a torná-la ainda mais desejada e admirada. O cinema, Regininha estrelou produções que marcaram a sua carreira. Entre os filmes mais conhecidos estão Batalha dos Guararapes, em 1997, Histórias que Nossas Babás Não Contam, em 1979, e muitos outros. As suas atuações, muitas vezes carregadas de humor e descontração, conquistaram um público que buscava produções leves e divertidas. Regininha também fez participações em novelas e séries, mostrando a sua versatilidade como artista. Com um talento que ia além da dança e da presença marcante nos palcos, ela provou ser capaz de atuar em diferentes frentes. O seu talento marcou presença no teatro, no cinema, no audiovisual e na música. Outra característica que marcou a sua trajetória foi a sua forte personalidade e autenticidade. Regininha nunca teve medo de ser ela mesma. A artista não tinha medo de desafiar padrões e normas sociais, em um momento em que a indústria do entretenimento ainda era muito conservadora. Sua ousadia e originalidade inspiraram muitas mulheres da época, que viam nela um exemplo de coragem e determinação. Apesar de seu grande sucesso e da admiração do público, Regininha enfrentou dificuldades em lidar com o lado mais pesado da fama. A pressão para se manter no topo e as exigências do mercado artístico cobraram um preço alto, algo que ela viria a refletir mais tarde em entrevistas. Contudo, mesmo com os desafios, a sua trajetória nos anos 90 permanece como um capítulo de grande relevância na cultura pop brasileira. Regininha Poltergeist foi, sem dúvida, um dos nomes mais marcantes de sua geração. Seu estilo único, a sua coragem para explorar novos caminhos e a sua capacidade de encantar o público fizeram dela um ícone que ainda hoje é lembrado com muito carinho pelos fãs. O legado de sua carreira é uma prova de que, mesmo enfrentando adversidades, é possível brilhar e deixar uma marca na história do entretenimento. E Regininha também teve alguns namorados famosos. Ela teve uma vida marcada por altos e baixos, tanto na carreira como também em seus relacionamentos pessoais. Durante a sua trajetória, Regininha Poltergeist viveu romances com figuras públicas muito conhecidas. Em entrevistas, compartilhou detalhes sobre 2 dos seus relacionamentos mais marcantes: o namoro com Rubens Barrichello
e outro com Fernando Vanucci. Antes de ser conhecida como Regininha Poltergeist, Regina Soares trabalhava como modelo. Aos 18 anos, durante um evento promovido pela marca de produtos alimentícios Arisco, ela conheceu Rubens Barrichello. Na época, ele já começava a se despontar como piloto de Fórmula 1. O encontro resultou em um namoro que, segundo Regininha, foi bastante especial. Ele estava bem apaixonado, relembrou a artista. Rubinho queria que ela se mudasse para São Paulo para ficarem juntos. No entanto, Regininha sentia-se jovem demais para dar um passo tão grande naquele momento de sua vida. Ela descreveu o piloto como um homem doce e com perfil de marido e pai de família. Sobre os memes e piadas que Rubinho enfrentou ao longo da carreira por supostamente ser devagar, Regininha foi enfática. Ele não era devagar, era sempre muito bom, comentou a musa dos anos 90. Apesar de o romance não ter seguido adiante, Regininha fala sobre Rubinho com carinho. Ela nunca deixa de reforçar a admiração por sua personalidade acolhedora e delicada. Outro namoro conhecido na vida de Regininha foi com Fernando Vanucci, jornalista e apresentador de destaque na televisão brasileira. O relacionamento, no entanto, teve um desfecho mais conturbado. Segundo Regininha, Fernando Vanucci chegou a pedir a sua mão em casamento de forma formal. Ele alugou uma casa em um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e organizou um almoço entre as famílias. Durante o evento, teria oficializado o pedido de casamento. O gesto, que simbolizava o desejo de Vanucci de construir uma vida ao lado de Regininha, foi um momento marcante no relacionamento. No entanto, a relação começou a se desgastar após um episódio complicado envolvendo Marinara, outra figura pública da época. Regininha menciona ter passado por momentos difíceis e confusos após esse episódio, o que contribuiu para o esfriamento do relacionamento. Sentindo-se insegura e sem a mesma empolgação de antes, ela optou por encerrar o namoro. Apesar de terem sido relacionamentos importantes, Regininha sempre destacou que esses episódios são apenas uma parte de sua vida. Em entrevistas, ela reforça o desejo de contar a sua história de forma completa. Segundo a musa, são momentos de felicidade e as dificuldades que enfrentou ao longo da sua trajetória como Regininha Poltergeist. Para a artista, o importante é que o público saiba que, mesmo nos altos e baixos, ela viveu intensamente. Regininha deixa claro que experimentou tanto o amor quanto os desafios que a fama e a vida pessoal podem trazer. Regininha Poltergeist vive atualmente em uma situação de extrema dificuldade financeira e emocional. Na sua realidade, nada se parece com os anos do auge do passado. Ela ganhou muito dinheiro, viveu o auge da fama e do sucesso quando era modelo nos anos 90, mas tudo mudou. Aos 54 anos, diagnosticada com transtorno psicótico, a artista enfrenta dívidas acumuladas, falta de trabalho e os desafios de sua saúde mental. Todas essas dificuldades culminaram em sua internação no Instituto Pinel, no Rio de Janeiro. No auge de sua carreira, Regininha faturou milhões, especialmente por sua atuação no show básico Instinto, idealizado por Fausto Falsetti, e por suas aparições em revistas masculinas. No entanto, a sua relação com o dinheiro foi marcada por excessos e falta de planejamento. Amigos próximos relatam que Regininha gastava sem se preocupar com o futuro. Ela sempre privilegiava restaurantes caros, roupas, bolsas e sapatos. Além disso,
afirma-se que ela foi vítima de golpes financeiros, especialmente por parte de pessoas com quem se envolveu. Ao se afastar dos holofotes para se dedicar à maternidade, Regininha já enfrentava dificuldades econômicas. Após a separação do pai do seu único filho, hoje com 19 anos, ela enfrentou um período traumático. A artista relata que vivia em um relacionamento abusivo. Para sustentar a si mesma e a criança, Regininha ingressou na indústria de entretenimento adulto nos anos 2000. Tal atitude desesperada foi uma tentativa de recuperar a sua estabilidade financeira. Embora tenha recebido valores expressivos por sua participação, ela novamente enfrentou problemas na gestão dos recursos financeiros. A situação financeira de Regininha piorou significativamente nos últimos anos. Atualmente, as suas dívidas somam cerca de R$ 13.400, incluindo contas de luz e empréstimos não pagos. O apartamento onde ela vive atualmente com o pai, o Nelson Soares, de 83 anos, está deteriorado, com contas atrasadas. Toda a situação reflete a difícil realidade enfrentada pela família. Regininha tentou retomar a carreira artística com pequenos shows. No entanto, os surtos e as exigências por cachês mais altos tornaram inviável a continuidade desses projetos. Sem renda fixa, ela chegou a oferecer massagens íntimas ao público. Segundo relatos de uma ex-vizinha, também voltou a recorrer a meios informais para se sustentar. No entanto, mesmo essas tentativas não foram suficientes para garantir a estabilidade financeira. A saúde mental de Regininha também se tornou um aspecto central da sua trajetória recente. Diagnosticada com transtorno psicótico, ela relutou em aceitar tratamentos médicos, preferindo buscar apoio em sua fé. Durante algum tempo, frequentou a igreja Bola de Neve, que, segundo amigos, foi um importante alicerce em sua vida. Regininha também viveu inúmeros conflitos com vizinhos e familiares. Ela, inclusive, passou por um acordo judicial que determinava que se mantivesse afastada dos parentes. Em razão de todas as dificuldades, ela acabou optando por voltar para a casa do pai. Contudo, os surtos persistiram, resultando em sua internação por descumprimento das determinações legais. Amigos de longa data, como a Marinara Costa, têm se mobilizado para ajudá-la. Marinara estuda a possibilidade de organizar uma vaquinha para aliviar algumas das dificuldades enfrentadas por Regininha e sua família. Apesar de todos os desafios, a trajetória de Regininha Poltergeist é um lembrete dos altos e baixos que a fama pode trazer e do impacto que isso pode ter na saúde e no bem-estar de uma pessoa. Esse ícone dos anos 90 vive atualmente uma realidade bem distante dos dias de glória. Para sobreviver, Regininha hoje vende empadas que ela mesma faz, com uma mesa montada na rua Dias da Cruz, no Meier, no Rio de Janeiro, perto da sua residência. E tem os empadões também, várias pessoas me encomendam. Eu mesma nunca imaginei de fazer uma empada tão gostosa. A artista, que já foi uma das figuras mais emblemáticas da TV e do cenário musical, enfrenta sérias dificuldades financeiras. Além disso, os rumores dizem que ela está até mesmo sem televisão em casa, um reflexo da sua atual situação complicada. O contraste entre o passado de fama e o presente de dificuldades é dramático. Apesar disso, Regininha, com humildade, segue em frente, tentando reconstruir a sua vida. A sua luta diária pela sobrevivência é uma demonstração de resistência, mas também de arrependimento por decisões do passado. Ela admite que não soube valorizar o que tinha e que as perdas financeiras e emocionais deixaram marcas profundas. Além das dificuldades materiais,
a artista também enfrenta desafios psicológicos. Esses episódios revelam o peso emocional e o psicológico de uma vida marcada por muitos altos e baixos e o impacto profundo das suas escolhas pessoais. Mas apesar dos obstáculos, Regininha segue tentando encontrar um novo caminho, lutando com coragem para reconstruir a sua vida. A artista é uma prova de que, mesmo diante das maiores dificuldades, a esperança de um recomeço nunca se apaga completamente. Essa musa dos anos 90 passou por muitos altos e baixos, mostrando que a vida pode dar muitas voltas. E é sempre bom ficar atento e agir com cautela. É preciso ter muita maturidade para lidar com o dinheiro conquistado com esforço durante os períodos produtivos, para não passar por dificuldades em momentos de poucas oportunidades. Apesar de tudo, Regininha segue lutando por dias melhores com bom humor e muita garra. O que você achou da história dela, que depois de ganhar milhões, perdeu tudo, teve que morar na rua e hoje luta para sobreviver? Compartilhe o seu comentário aqui embaixo e não esquece também de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui no canal que é sobre alguns famosos brasileiros que perderam tudo. Basta clicar aqui nesse vídeo que você vai conhecer a história de 30 famosos que passaram de milionários a pobres em pouquíssimo tempo. É um vídeo super interessante. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.